Hoje é 16, boa tarde, 16 de dezembro, nosso penúltimo programa Papo na Rede desse ano de 2015. A gente está nessa tarde aqui com o autor desse livro, A Vida Vem Ondas. E logo no prólogo, o Sebastião Molina Sanches, um velho e querido amigo, ele coloca um verso aqui do trecho da música do Lulu Santos que diz: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tião, obrigado por você ter saído de Campinas e ter chegado aqui em São Paulo para participar desse papo. Eu que agradeço, Fernando. Bom ter você aqui. Legal. Boa tarde a todos. Você escreveu esse livro para relatar uma experiência que você teve nos últimos anos, né, 2013 para cá. Isso. De um enfrentamento de uma situação de câncer que você foi diagnosticado. Mas a pergunta que eu te faço inicialmente é por que você deu esse título a esse livro? O título nasceu antes do livro. Eu tinha um título e depois eu construí o livro. Quando começou essa história do câncer, eu comecei com algumas dores e viajei. Eu tenho família no Nordeste, né, em Recife, e viajei para lá. E eu gosto muito do mar. Eu sou caipira do interior, quase de Minas, né, mas é São Paulo, e não tem mar, mas então o mar assim me encanta. Aí eu tava lá no mar e as dores começaram a aumentar e eu ia todo dia no mar. E eu gosto muito dessa expressão de que a vida vem em ondas. Quando a coisa começou a se configurar de uma maneira assim drástica e dramática, né? Porque um câncer nunca é uma notícia leve, né? As dores primeiras foram aonde? Foram ósseas. Então, nas pernas, dos grandes ossos, as pernas e na bacia. E como eu estou falando de doença, eu falo assim, se você tivesse isso, você estaria no hospital, então não queira ver os sintomas que eu tive para achar que você tem isso também. Porque é um perigo quando você começa a falar de doença, eu mesmo já vou sentindo. Já tem gente passando a mão. Isso. Mas aí o título era uma ideia assim, que me ocorreu logo de início, que não era nem o fim, né, nem era o todo da minha vida, mas era mais uma onda a ser vivida. Então, por isso a vida vem em ondas. Quer dizer, eu estava vivendo alguma coisa não corriqueira, né, grave, dramática, conforme eu falei, mas assim, era uma onda a ser superada. Né, uma onda que, entre outras, né, eu estava vivendo. Uhum. E aí, né, nesse ir e vir da vida, eu fiquei pensando muito nisso, né, que não é uma coisa que determina tudo. Né, eu tinha uma história, eu teria uma história futura também. E a vida é isso, né? E não só a minha vida, né? Nesse aspecto, não só porque eu estava doente, que eu seria uma pessoa especial, mais importante, ou coisa assim. Mas era uma onda. E as outras pessoas também estavam vivendo as suas ondas. Uhum. Mas te passou pela cabeça nesse momento, Tião, que quando fechou o diagnóstico, foi todo um processo demorado, né? Que você relata no livro, de encontrar de fato o que estava acontecendo no seu organismo. Mas quando se chega à final do diagnóstico, você ao mesmo tempo relata assim, um alívio, porque agora pelo menos a gente sabe do que se trata. Mas de qualquer maneira é um diagnóstico sério, importante demais. E que poderia, vamos dizer, naquele determinado momento, como significou já para alguns, a última onda da sua vida. Como que foi lidar com esse sentimento assim, da finitude de forma tão presente na sua vida? Então, não foi a informação da doença que me fez lidar com isso. Na verdade, foi uma coisa bem pior e que muita gente passa, que é a dor. Uhum. Então, eu digo assim, que a dor pariu a doença. Eu tinha tanta dor por ser dor óssea, era uma dor tão forte, que eu não tinha tempo de ter, assim, não tinha energia de ter crise existencial, eu não tinha energia para pensar no fim. Uhum. Né? Eu falo que a dor, assim, é o último degrau da nossa humanização. Porque era tão forte a dor que aí as outras coisas se tornaram secundárias. E aí, paradoxalmente, quando a dor passava, eu me sentia muito feliz. Uhum. Então, assim, eu era a pessoa mais lascada do mundo, com a dor mais forte do mundo, e ao mesmo tempo eu era a pessoa mais feliz do mundo. E a dor passava como? Com remédios cada vez mais fortes. Você foi intensificando. Aí orientado lá pelos médicos. Isso, os derivados de morfina. A morfina era uma coisa... Eu até falava com os médicos, né, eu falei, por que vocês têm tanto problema com morfina, com dependência? Eu não sentia nada, só sentia alívio. E por pouco tempo ainda. Eu falei, eu queria ter barato, queria entender por que vocês têm tanto medo de morfina, né? Aí eles falaram que causava dependência, esse tipo de coisa.
E aí eu fui para um hospital que o médico falou assim, então, se você ficar dependente de morfina, a gente te leva lá no Padre Chico para ele te curar. Aí eu falei, bom, esse negócio de dependência e religiosidade, coisa assim, eu entendo, então vamos lá. Vamos me livrar da dor primeiro, né? Isso. A gente resolve. Resolve estar mais saudável agora. Você, em termos assim de classificação de dores, né? Porque eu sei que existe no Sim. mercado esses níveis de classificação. No caso, a sua dor, ela está nesses níveis elevados Sim, mesmo, no caso da sua enfermidade? Eles dão tem uma escala lá, né? Mas sei lá, de 0 a 10 eu cheguei a 10. É mesmo. Era uma coisa. Eu cheguei a falar para minha esposa assim, falei, olha, se eu desmaiar, você me leva para o hospital. Uhum. Né? Porque a dor era tão forte, minha esposa não gostava que a gente fosse para o E hospital, coisa assim. isso, assim, vamos pensar, você começava a ter dor meio-dia e ia, Isso. tipo assim, sem parar. Era Horas. Era principalmente no final da tarde, começava a doer e eu ia até quase de madrugada. Uhum. E aí eu já estava internado no hospital, o hospital inteiro começou a me conhecer, porque a enfermeira mandava eu deitar e eu dizia, deitar piora. E foi assim, inclusive, que eu descobri que eu estava com uma dor diferente, né? Porque quando eu deitava, piorava. Então eu andava o hospital inteiro. E aí eles davam o remédio tinha uma... Isso foi um aspecto interessante a respeito da doença, porque tem essa dificuldade do diagnóstico, de chegar no diagnóstico, e depois, assim, da especialidade do hospital, saber lidar com dor oncológica, que é das piores dores que tem. Né? E dor é quase uma ciência aí dentro da medicina. E aí, assim, tem algumas máximas, né, que eles dizem assim, no hospital não se sente dor, e eu estava com muita dor. Então, mas por conta disso eu mudei de hospital. Você não sente, né? É bem isso mesmo, Você porque era um não atendente sente, falando isso para mim, eu falei, para você talvez não. Você não, né? Eu tô sentindo, né? Agora, me diz uma coisa, assim, ainda há muito de mito, né, nessa questão de a suspeita, né, de uma enfermidade grave, às vezes terminal, né, e a comunicação, quer dizer, você tanto acolher a notícia quanto dar a notícia, né? Aí fica aquela coisa, tipo, não fala para o meu filho, não fala para minha mulher agora, não deixa que... Tipo, você viveu esse tipo de situação, assim, ou você tem percepções de como é que isso... Até eu diria assim, não é nem no sentido do seu relato, mas até para instruir, encorajar pessoas que vão nos ouvir e nos ver, né, sobre isso, né? Porque ainda existe, né, essa coisa de esconder, né? Sim. Às vezes até esconder a dor, ou né? negar, né? Inclusive, negar, essas coisas. Então eu vivi isso de uma forma muito escancarada. Assim, Desde o começo. Desde o começo, e eu só percebi isso depois. Eu tinha uma colega de trabalho que tem uma doença, uma situação lá no trabalho de uma pessoa que tem uma doença grave também, e aí a gente trocava algumas figurinhas, mas assim, eu contava tudo, né, desde o início. E aí um amigo chegou para mim e falou assim, mas você conta tudo, né? Você revela, né, as coisas. E aí eu disse, eu conto, assim, é o meu jeito de enfrentar, né, contar. E aí foi muito interessante perceber, assim, que eu estava de peito aberto. Agora, eu atribuo muito a forma como isso tudo aconteceu e a forma como eu encarei a doença de frente, eu atribuo muito a questão da dor. Né? Assim, a dor, ela não me dava muito espaço para eu pensar... Silenciar ou pensar meticulosamente o que eu faço, o que eu digo, né? Como eu enfrento, né? Eu tinha que enfrentar. Né? A onda já estava, então eu não tinha muita expectativa. A expectativa... Mas se tratando da dor, não era uma onda, era um tsunami. Era um tsunami, assim, era uma coisa bem severa, assim, bem avassaladora. Mas uma coisa que me deu muito sossego, assim, quando eu soube, né? Eu vou até contar como é que o médico me disse. O médico me disse, primeiro eles falaram assim, a gente não sabe o que você tem, absolutamente. E eu vi isso do médico assustador, porque a gente acha que médico sabe, né? Eles foram muito claros, a gente não tem a mínima ideia do que você tem. E aí em seguida ele falou o seguinte um dia para mim, chegou de manhã no quarto e disse, olha, nós agora achamos uma pista, nós desconfiamos que você tem uma neoplasia. Eu não sabia o que era neoplasia. Mas eu desconfiei, né? Falei, doutor, neoplasia é o que a gente chama de câncer. Isso não é bom. Bom não é. É o que a gente chama de câncer. Ele falou assim, isso, é isso mesmo. É o que a gente chama de câncer. E aí foi o alívio, né? Falei, bom, agora eles vão saber como lidar com essa dor. Mas logo inicialmente, acho que até por uma questão da espiritualidade, de viver as coisas que interessam na vida, né? Porque a morte
A morte é uma coisa que todos nós estamos sujeitos, viveremos em algum momento, né? Ela faz parte da vida, digo viveremos que ela vai ser vivenciada, né? E aí, nesse momento, eu cheguei à conclusão assim, minha vida está vivida. Eu tinha 47 para 48 anos, tinha casado, tinha 2 filhas, tinha minha profissão. Eu falei, olha, o que eu queria fazer na vida eu já fiz. Né? Eu posso considerar que eu concluí, né, a minha jornada até aqui. Não sei se vai ter mais, mas até aqui ela está vivida. E aí eu recebi a visita de um amigo religioso e ele virou para mim com muita sinceridade e falou, você vai viver muito mais ainda. Mas eu estava pronto para morrer. Né? No sentido, eu estava em paz, né? E acho que essa coisa também da pressão da dor, que é muito forte, né? Me gerou esse estado. Então, eu estava muito em paz. Então eu não tive pânico da questão da morte. A morte foi uma coisa que eu fui trabalhando ao longo da doença. Depois eu tive um episódio que eu fui parar na UTI por conta da baixa imunidade provocada pela quimioterapia. Certo. E é uma doença muito estranha, porque assim, as primeiras quimioterapias que você recebe, a doença desaparece. Eu não tinha mais célula cancerosa no corpo. Mas eu tinha que cumprir 8 ciclos. E dentro desses 8 ciclos eu ia ficar com a imunidade 0. Baixa. Então, assim, qualquer coisa podia me matar. E isso quase aconteceu. O que te acometeu? Foi o que eles chamam de bacteremia. Tá. Né, uma bactéria qualquer que chegou e se instalou. Já está com a gente, né? Todos nós, não se espantem, todos nós temos bactérias no corpo. Sem imunidade, elas ficam ferozes. E o corpo, na verdade, é um campo de batalha, né? Você tem um sistema imunológico, e eu trabalho sou analista de sistemas, né? Quando o médico explicou o sistema imunológico, né? Ele falou, olha, em algum momento o sistema imunológico falhou, e essa célula cancerosa que foi produzida, e todo mundo produz célula com defeito todo dia, mas o sistema imunológico vai lá e destrói. Mas no meu caso a doença se estabelece por isso, porque o sistema imunológico falhou, registrou aquilo como sendo uma célula boa e o sistema linfático continuou produzindo essa célula. E aí elas foram se fixar nos ossos. E aí por conta disso eu tive a bacteremia, por conta da quimioterapia, que reduzia a minha imunidade. Tive uma queda de pressão, uma inconsciência durante um tempo. Eu só descobri essa inconsciência depois que eu tinha recuperado. E foi o episódio mais crítico que eu vivi. E aí, pensando na morte, né, foi o momento que eu pensei assim, que eu queria viver. Né, eu virei para minha esposa, ela me disse isso recentemente, eu tinha esquecido. Eu virei para ela e falei assim, olha, eu quero viver, eu não sei nem para quê, mas eu quero viver. Né, eu quero concluir esse tratamento e continuar vivendo. Então, assim, a morte foi uma coisa que me acompanhou o tempo inteiro e na verdade, assim, ela nos acompanha, né? Todos nós que estamos vivos, estamos convivendo com ela. Tem épocas que ela fica muito perto, né? Sussurrando. Aparente. Ouvido, né? Então, você falou uma coisa assombração, né? Que é interessante, Tião, porque você acho que são 2 coisas que elas podem caminhar juntas, né? Uma é estar pronto para a morte. A outra é desejar viver. Né? Que são coisas que podem coabitar no mesmo coração, quer dizer, eu estou pronto. Não significa que eu quero, mas, enfim, eu encaro isso. Agora, falando da espiritualidade, você é um camarada que você é crente em Jesus, João, né? Usando uma expressão muito igrejeira, mas é esse sentido, quer dizer, o quanto que a sua caminhada de fé, a sua espiritualidade, a sua caminhada com Jesus, o quanto que ela fez diferença nessa jornada sua e o quanto que ela foi diferenciada, o quanto ela foi transformada por essa experiência sua. Então, a primeira parte da pergunta é até fácil de responder. Assim. Eu fui para uma igreja evangélica aos 12 anos. Eu era um católico da família, né? Eu tinha feito a primeira comunhão. E recentemente eu disse isso para um padre. Eu falei, mas nunca ninguém tinha me falado de Deus. Né? E eu fui para uma igreja evangélica porque alguém me falou de Deus, de Jesus. Eu tinha 12 anos. E esse conhecido padre falou assim, às vezes a gente não responde as coisas para as crianças, mas a criança tem fome de Deus. Então encontrar Jesus foi reconciliar com a minha própria humanidade. Né? Então assim, ter uma paz, né? Ter uma condição existencial aí, de reconciliação, né? De perdão, de sossego, o que não significa que está tudo resolvido, né? Pelo contrário, às vezes a gente percebe que a encrenca é maior ainda, conforme a lucidez a gente vai aumentando. E acho que isso foi fundamental. Agora, além da questão aí, da espiritualidade, eu acho que a questão da prática. Né? Então, assim, o que eu fazia no hospital? De repente, eu tive tempo para fazer tudo que eu não fazia mais, porque eu trabalho muito, porque eu estava sempre ocupado.
Então, que eu levantava de manhã, eu lia a Bíblia, eu orava e eu cantava. Os médicos e os enfermeiros começaram a não entrar no quarto nesse momento porque sabiam que eu estava fazendo isso. E eu fazia de peito aberto, orava, às vezes o médico chegava e interrompia a oração no começo, ele saía e continuava a oração. Então, acho que assim, a prática, além da questão da crença propriamente dita, a prática religiosa que você faz com aquilo, né, as músicas que você aprende, os textos que você aprende, eles são fundamentais nessa hora. Então, eu li os salmos que eu já conhecia, né, eu pensava assim, o salmista teve câncer. Né, das profundezas clama a ti, Senhor, quem me socorrerá? Eu falei, ele passou pelo que eu estou passando. E era impressionante isso, né, de ir para os textos bíblicos, né, um dos primeiros que eu sempre me lembrava é Tiago 4, né, que fala que a vida da gente é como uma neblina, né, que passa. Né, e a gente não deve dizer amanhã ou depois eu vou, né, mas dizer se o Senhor quiser eu vou, né. Então isso foi muito, assim, toda a elaboração que eu fiz, eu acho que ela tem um componente aí religioso, espiritual muito forte, mas e cultural também, né? Porque eu digo que assim a religiosidade, a espiritualidade, ela produz uma cultura, né? Produz aquilo que você vai conhecendo da Bíblia, as coisas que você vai fazendo. Agora, com relação à transformação, é uma coisa que é interessante que esse tipo de entrevista aqui me ajuda a elaborar esse tipo de coisa, porque assim eu não sei o quanto fui transformado. Né, para mim ainda é uma questão em aberto. E a gente estava falando aqui a questão da superação, né? Eu superei o câncer, eu hoje não tenho a doença nem nada, mas assim, eu voltei diferente. Então, de alguma forma, né, eu fui ferido, né, na minha onipotência de vida, na minha percepção da vida, né? E isso me causou o seguinte, hoje eu sou mais simples com relação às expectativas das coisas que eu tenho. E as pessoas falam, agora você é mais tolerante? Eu falei, não, é o inverso. Eu estou mais intolerante. Assim, tem muita coisa que eu acho que é frescura, que eu acho que é perda de tempo, né, que eu acho que é muita vaidade. Eclesiastes era um livro que eu lia quase o tempo inteiro, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eu falei, mas como a vida traz isso mesmo? E quando a gente vê a morte, né? Eu falo que eu vi a cara da morte e ela não me levou. Né? Assim, eu vi a cara da morte e eu voltei. Isso tudo... Tem coisas simplifica, que ficam né? importantes demais e outras perdem a importância, né, na verdade. Né? A sua intolerância é com as coisas que não têm importância diante da gravidade da vida, gravidade que eu digo assim, da importância. Gravidade e grandeza, né? Gravidade e grandeza da vida. Né? O Sebastião, duas coisas assim. Você, ainda no campo da espiritualidade, dizendo assim, você é daqueles que diria assim, no sentido do milagre, né? Quer dizer, Deus pôs a boa mão generosa e curadora dele sobre você, usando tudo que usou, né, para que isso acontecesse. E a outra coisa é assim, qual a sua avaliação e percepções do seu entorno, das pessoas? Você foi visitado, teve gente que foi lá, oraram por você, gente que tipo, foi e não conseguiu falar, enfim, como é que foi esse convívio com as pessoas num tempo do tipo assim, de ouvir esse sussurro da morte ali, né, do tipo... Então, começando aí pelo fim, né, muita gente ia me visitar e se surpreendia porque eu estava muito ativo. Eu tinha uma interlocução constante, então as pessoas iam para me ver na cama e não viam. Né, assim, e eu tava muito... Eu sou falante, né? Sim. E tomando corticoide, então, você fica assim... Arranjava briga com o pastor. Né? Aí a minha mulher falou assim, não briga com o pastor. Né? Eu falei, então eu vou brigar com você. Eu falei, não, briga com o pastor. então então acho que eu fui nesse sentido, até por causa da idade, né? E assim, minha saúde sempre foi muito boa, né? Sempre fui uma pessoa disposta. Sim. E continuei disposto, por incrível que pareça, apesar da dor e do tratamento. Então as pessoas vinham conversar comigo e eu perguntava para elas, o que está acontecendo de interessante na sua vida também? Não é só na minha que está acontecendo isso. E eu fui muito... posso dizer mimado, mas assim, eu fui muito assistido. Muitos amigos que eu não via há muito tempo, de outras igrejas, assim, os vínculos que eu tinha feito ao longo da vida, gente que eu não via há 10, 20 anos me procurou. Então foi uma coisa, no enfrentamento, foi um aspecto, um recurso muito rico. Né? Muito assim... Resgatou alguns relacionamentos. Foi um colo precioso. Um colo. Teve gente que te incomodou? Falas que te incomodaram? Sim, com certeza. Eu narro isso no livro, tem uma expressão em alemão que diz isso, né? Que é você ter prazer. Ele fala prazer, mas eu digo assim, você encontrar sentido no sofrimento do outro.
colocando isso de maneira simples, quando você visita um doente, muitas vezes você tem um certo conforto, porque é ele e não sou eu. Com você. Então você fala assim, nossa, como ele está lascado, como eu não estou lascado. Aquele famoso, graças a Deus não sou eu. Eu não sou isso. Pô, graças a Deus, então, cara. E o doente Que sente. o outro, então, graças a Deus que o outro tá assim, né? Aí a gente fala em Isso é muito solidariedade, mas a gente tem que falar em sadismo também. Né? O Sim. quanto que o sofrimento do outro, na verdade, me causa um certo prazer. E o prazer até no sentido da vida mesmo, né? Sim. E aí eu sentia muito isso. Né? E aí como... Você sentiu no sentido de que alguns te passavam isso. Essa era a sua percepção. E iam até me ver para... Eu acho que isso é humano. Né? Isso é próprio do humano, das relações. Né? A gente usa muito o outro para... elaborar as nossas coisas. Ou não elaborar, né? Projetar e não elaborar, né? Assim, exato, com ele e não é comigo, né? Eu não vou pensar na morte porque eu não estou com câncer. Ele é que tem que pensar na morte porque ele está com câncer. Né? Ele não se vê. Então, mas por outro lado, alguns resistem visitar, por exemplo, alguém que está doente, justamente porque ele sabe que quando ele vai, esse contato e essa presença, então ele não suporta, porque ele não vai ser o sádico que vai, putz, você tá mal, hein, cara, tá lascado. Putz, cara, se fosse eu não suportaria isso. Aí ele começa, de fato, pensar em si mesmo, vivendo uma situação parecida com a sua, que você viveu, e fala assim, eu não sei o que fazer no negócio. Então eu prefiro não ir. Manda um WhatsApp, manda uma coisa. Então eu tenho encontrado pessoas, assim, amigos de longa data, de infância inclusive, que têm pedido perdão para mim porque não me visitaram, apesar de estar sabendo que eu estava doente. Teve uma amiga que chegou para mim e falou, olha, eu fiquei sabendo que você está doente, mas eu não tive coragem de te ver, você me perdoa? Eu, assim, falei, eu não te devo perdão, eu acho que você deu o que você tinha para dar. Né? E assim, nesse aspecto, muitas pessoas têm me perguntado assim, como lidar com os doentes, né? E é interessante no hospital que você recebe muita visita, inclusive visitas profissionalizadas como a de um capelão. E assim, como os evangélicos estão mal treinados para isso. Né? Então chegam, encostam na cama, ficam em cima. Queria te perguntar sobre isso. Né? Então, tipo assim, né? Para os irmãos e irmãs queridos, né, que exercem essas atividades, assim, o que não fazer, né? O que não se deve fazer. Né? Alguém com imunidade baixa, gente, não chegue perto. Né? Assim, eu não podia ser tocado. Eu ficava durava pouco, uma semana, mas era muito estranho. As pessoas não se aproximavam de mim. Quando acabou o tratamento, minha mãe, minhas irmãs, alguns amigos me abraçavam e não queriam largar. Eu achava aquilo tão estranho, né? Porque eu tinha passado quase um ano sem nenhum abraço. Aí eles me pegavam, né? Meu pai, a primeira vez que me viu, também me pegava. Eu falei, só faltava me lamber, né? Porque ele viu que eu estava inteiro, assim, eu estava vivo, bem, né? Estava bem. E esse é um aspecto interessante, né? Então, assim, respeite muito o doente, né? E entre em contato, inclusive, com os seus sentimentos, né? Esses sentimentos de sadismo e não deixe de assistir, né? Mas teve um episódio no hospital que foi muito interessante. Eu sou evangélico, né? Fui muito já em hospital. A gente ia cantar para algum irmão da igreja, aí o quarto do lado pedia, o outro pedia, o outro pedia. Quase não sai do hospital, né? Quando é normal, né? E aí eu passei por isso. Eu estava do outro lado, só que com a imunidade baixa, sem poder receber visita. E foi um coral da Assembleia de Deus, um coral imenso, acho que eram umas 50 pessoas, cantar no hospital. E eu ouvi aquele hino, né? Uma música conhecida, comecei a cantar junto dentro do meu quarto, né? Janela aberta. Aí eles foram no quarto, uma enfermeira foi no quarto e falou, eles querem cantar para você, eles podem cantar para você? E eu chorando, né? Aí eu falei, claro que podem, né? Aí ela abriu a porta e eles encheram o corredor. Eu nem os vi, né? Porque eu tinha que ficar na minha cama. E aí eles cantaram, aí era uma molecada, era um pessoal mais velho, mais novo, aquela empolgação, né? Mas uma música meio mal feita, mas linda. Assim, falei, gente, que coisa, né? Que vivência. Né? Assim, e aí essa coisa da memória, né? Que vem da música, do hino, né? Então, assim, acho que a gente precisa do contato social. E eu tenho encontrado muitos relatos de pessoas que adoeceram e ficaram sem amigos. E parece que isso é uma coisa muito comum. E aí, quando eu conto a minha história, eu não sei nem como encaixar direito. Falei, olha, comigo foi o inverso. Mas eu acho que esse aspecto é muito interessante, porque muita gente se isola mesmo, né? Fica isolado e ninguém consegue ter acesso, porque é sofrido, porque eu tenho que entrar em contato com o meu sofrimento, né? Sim. Mas você tinha falado de um aspecto que eu acho bem interessante sobre o milagre de Deus, né? Sim. Uma coisa que me consolava desde o início, assim, me dirigia, era o Pai Nosso, quando diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então eu pensava assim, eu vou ter o pão para hoje. Né? O pão seria o analgésico, a comida, né? O remédio,
a condição emocional da minha esposa, das minhas filhas, do entorno. Socorro pro dia. Pro dia, mas eu não sabia o dia seguinte. Eu não tinha certeza se eu ia estar vivo. E ao longo do caminho, assim, o texto lá de Emaús, né, que a gente lê bastante, é coisa de assim, Jesus sabe que aqueles dois estão sofrendo e ele não tira o sofrimento, ele vai junto. Então, ao longo de toda a trajetória, eu sentia Deus ao lado. E eu não sabia se eu ia ser curado ou não ia ser curado. E eu digo até assim, não foi um milagre sobrenatural, eu fui curado por causa dos remédios. Sim. Porque existe... E eu tinha muita gratidão pelas pessoas. O nome da doença é linfoma não Hodgkin de Burkitt. Burkitt é um cara que mapeou essa doença em 1959. E aí eu falei, gente, e é um negócio tão chato, né? Desce a nível de molécula, o tratamento é um negócio... Eu falei, como é que tem gente que vê sentido, né, em estudar isso? E eu estou desfrutando disso, eu estou vivo por isso, né? Então eu tinha muita gratidão por isso. E eu sentia assim, que Deus estava junto, né? Até o fim, no sofrimento, né? Não tirou o sofrimento. E o risco, né? Eu não era mais especial ou menos especial por causa do risco. A contrariedade, né? Eu ia para o hospital com muita contrariedade. Eu chegava, primeiro dia, eu quase não conseguia nem comer, eu não queria ir para o hospital. Né, mas eu tinha que ir, era esse. Eu cheguei até a ameaçar o médico, falei, olha, não quero mais me tratar. Aí ele falou, olha, a escolha é sua, mas assim, o que a gente sabe é que tem o risco da doença voltar. Aí na hora que ele era um médico educado, né, aí eu assim, já muito cansado daquela situação, aí ele disse assim, a escolha é sua. Aí eu parei para pensar e falei, é só eu não vir aqui. Eu fiquei em casa, por que eu vou vir aqui, né? E nesse momento que eu entendi a gravidade, que a gente está dependendo da opinião do outro, né? Na verdade, eu estava me submetendo a um tratamento, né, conforme ele estava prescrevendo, né? E eu não tinha autoridade naquilo. Tião, e a Eliette e suas filhas, como que foi na sua ótica, né? Receber a notícia, conviver nesse tempo do tratamento, como que foi assim a dinâmica de família? Então, na sua casa, na vida de vocês, enfim. Foi uma coisa tão embalada assim nesse aspecto até das ondas, né? Eu acho que a gente foi vivendo, né? Tem algumas pessoas lendo o livro e falando assim que uma grande personagem é a Eliette, né? Que ela foi uma grande guerreira e assim, como é minha esposa e a gente sempre viveu muito junto, um apoiando o outro, foi mais um momento disso. Assim, no primeiro momento eu não senti que era uma coisa tão especial. Né, que eu tinha alguém assim tão... que na verdade ela se engajou, né, no tratamento, ela teve que tirar a licença, ela tem um emprego que podia favorecer ela tirar uma licença, e ela fez isso. Uma causa para ela. Assim, o marido sempre né, uma causa. Nesses casos, mais causa. Às vezes é uma causa, às vezes é um caos. É um caos. E aí ela foi se envolvendo e assim, e ela praticamente construiu tudo que eu tinha que viver, né? Eu tive que jogar muita coisa de casa fora, então ela fez uma limpeza em casa com relação a isso. A cozinha teve que mudar porque eu tinha que comer comida que não podia ter nenhum tipo de contaminação, e ela foi construindo isso. E tem uma coisa do grupo, né, falando da família e do grupo, e esse meu amigo médico também comenta isso, assim, que o grupo de alguma forma adoece também. Então ela adoeceu, ela precisou de um suporte também. A imunidade cai muito, né, de todos, né, que convivem com isso. Aí ela dizia assim, quando eu estava em casa, porque eu ficava 15 dias em casa e 15 dias no hospital, ela falou, quando você estava em casa era ótimo, eu mesmo achava. Né, mas no hospital era muito cansativo, né, porque sempre tinha que ter alguém comigo, e era aquela tensão... O ir e vir, né, a logística é muito cansativa. E o risco, né, assim, porque eu estava tomando remédios muito pesados, né. Agora, adolescente, Fernando, eu acho uma coisa muito difícil de responder, porque a gente não sabe o que o adolescente sente. Então, teve alguns episódios com as minhas filhas que foram, assim, muito surpreendentes. Um dia ligaram da escola e falaram que a minha filha estava muito ansiosa para estar comigo, porque ela estava me ajudando. E ela chegava em casa, ela saía. Ela mal queria me ver. Quando a coordenadora falou isso, né, e aí ela era no telefone, e ela falou assim, mas o senhor pode conversar comigo? Eu falei, posso, eu tô normal, assim, eu tô no hospital e tudo, lúcido. Mas eu tô lúcido e tô disposto, né? Aí ela começou a contar algumas coisas, eu percebi o quanto estava afetando e o quanto ela estava me evitando, né, e aí assim, né, aí são duas adolescentes, uma tinha 15 na época e a outra, na verdade, 14 e a outra 17, então, mulheres, né, adolescentes. E às vezes eu estava em casa e eu percebo assim, eu digo que o adolescente hoje é muito poderoso, né? Ele acha que o mundo é para ele e você é para ele.
Aí teve uma vez em casa que eu cheguei e falei assim, olha, eu quero lembrar uma coisa, que o doente aqui sou eu. E minha filha ela fez uma coisa assim que me assustou, né? Ela falou assim, pai, estão todos aos seus pés. Está todo mundo aos seus pés. Filho, que isso? Como se eu tivesse uma função superior. Me assustou aquilo, né? Mas assim, na percepção dela, tava todo mundo me paparicando. Então assim... Deixa eu ter mais, né? Então, todo mundo me paparica, ninguém me paparica, né? Ô Sebastião, da minha parte, que a gente tem que ir pro final, né, Fernando? E assim, mas assim, a sua oração antes e depois da doença, houve uma mudança? Houve, assim, eu comecei a valorizar o choro, né? Eu chorava com muita... Dizem que é um efeito da quimioterapia, eu chorava com muita facilidade. E assim, um choro bom, né? E aí, às vezes, minha esposa chorava muito antes, né? E depois eu inverteu um pouco, né? E eu dizia para ela, não me console, né? Eu preciso chorar. Né? Assim, é um choro... Então, essa coisa assim, de entender a oração como uma angústia sincera, né? Como uma coisa que... E até hoje, né, assim... sem palavras, às vezes, grunhidos, né? Grunhidos, sem palavras. Gemidos mesmo, né? E legítima, né? Legítima. Mais do que legítima, nossa. Necessária. Necessária. Né? Ó, a Silvinha Rezende de Itaboraí mandou um e-mail aqui pra gente. Boa tarde, amigos. Cheguei tarde, mas cheguei. Que testemunho precioso. Dá vontade de viver cada dia mais intensamente. A gente entende melhor a sacralidade da vida e ao mesmo tempo sua fragilidade. Por isso exige delicadeza no seu trato. Grande abraço, obrigada sempre por mais esse papo. E obrigado por seu e-mail, Silvia. Tião, você escreveu ali, você terminou de escrever em 2014? Isso. Tá, então já passou de um ano, vamos dizer assim. Na verdade final de 2014. Hoje, quando você pensa no livro, quando você oferece, quando você pensa assim, que aqui tem um relato de uma experiência muito significativa na sua vida que pode chegar na mão de alguém em qualquer lugar desse país e até do mundo. Né? Quando você pensa assim, que alguém está lendo o seu livro, o que você gostaria, para a gente encerrar o nosso papo, o que você gostaria que a pessoa experimentasse, percebesse, descobrisse nesse relato que é tão seu, tão pessoal? Então eu fico muito curioso como é que essa história atinge os outros, né? Porque eu já escrevo há muito tempo e às vezes eu acho que muito sem graça o que eu escrevo. Que não faz muito... Quando eu comecei a escrever o livro eu pensava isso, falei, nossa, mas será que alguém vai se interessar por isso? E aí eu mandava para alguns jornalistas, algumas pessoas e falavam, não, seu texto é bom. Eu ficava surpreso com aquilo. Então assim, eu fico muito grato quem lê, né? Assim, eu acho que alguém lê um livro é você se abrir para uma história do outro, né? Mas o que eu queria ver, eu acho que essa coisa que está no título, né, de entender que a vida vem em ondas, né, entender também que eu não sou um super-herói, né, que no sentido assim, hoje acho que a gente cultiva muito a coisa muito sensacionalista, essa coisa até da superação, que é uma palavra que é usada de uma forma assim, às vezes muito exacerbada para um certo sucesso, né? Então assim, nesse aspecto não é uma história de sucesso, é uma história de vivência, de uma coisa difícil. Então eu digo assim, né, na crise, né, eu tentei colocar isso no livro, né, que recursos você tem para usar em qualquer crise na sua vida. E aí eu tentei colocar os meus. Eu tive um amigo jornalista que protestou também, mas se a pessoa não for evangélica, como é que ela faz? Eu falei, eu não sei, eu posso contar como eu fiz, né, como eu vivi. Então assim, não é um livro só para evangélicos nesse sentido. Mas uma reflexão que eu acho importante é essa, né? Quais são os recursos? O que eu estou cultivando hoje? Inclusive nos meus vínculos, né? Nas minhas amizades. O que eu estou cultivando hoje que num momento de uma crise severa, de enfrentamento da morte, de mudança, né, completa da sua situação de autonomia, que foi o que eu vivi, que recursos podem ser mobilizados, né, para isso? E é sempre uma gratidão de saber que alguém se interessa pela história e me conta alguma coisa. Eu fico surpreso, assim, Olha, gente, o livro vale a pena. A minha esposa já leu, eu estou lendo. Lê o livro e ouve o Lulu Santos. Isso. Tá aqui a capa do livro, dá para fechar aqui, Dani, essa daqui, ali, ó. A Vida Vem em Ondas. Sebastião Molina Sanches.
Editora O Pontes. título merece uma reflexão. Dá para comprar pelo site da editora. Pelo site da editora, Pontes Editora. na Cultura. Coloca lá na internet, no Tudo Google, legal. você vai encontrar. Dá pra Recomendo. Recomendo porque eu conheço o autor, que é o amigo Tião. É mais fácil recomendar, né? Obrigado por você, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado. Obrigado por Obrigado você pela ter reconhecimento. relatado, Bom. colocado no livro a sua história. Eu já li uma boa parte, algumas eu dei risada, eu já falei para você, aquele lance quando você se viu sem pelos nenhum, o lance do bicho da goiaba me fez ir muito lá naquele voo. Mas eu já chorei também, eu acho que em algumas situações que você relata. Essa questão da fragilidade, da preciosidade da vida. E eu estou aqui naquela condição assim, antes eu te conhecia, eu ouvi falar, agora os meus olhos te veem e foi Isso bom. daí. Obrigado. Pessoal, a próxima quinta, que é amanhã, a gente faz nosso último programa aqui com o Rubinho Pirola. Pirola. Tá bom? Se você está vendo, esse programa depois vai ficar disponível Amanhã, pra no ser horário normal, revisto. às 4 horas amanhã, da tarde. 16 horas, isso daí. É isso daí, pessoal. Valeu, Tião. Um grande abraço. Obrigado, Fernando. Tchau, Obrigado, gente. Até. Tchau.